Boa tarde, pessoal. Vamos então hoje para a nossa aula de imunidade de música, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre limitações ao poder de tributar, tá? Então, nós vamos ver hoje a imunidade lá do artigo 150 da Constituição, que é a imunidade de música, tá? E ela é a nossa última imunidade. Essa imunidade, ela tem alguns requisitos, ela é uma imunidade nova, relativamente nova, ela entrou por uma emenda constitucional, tá? E trouxe aí a aplicação da imunidade tributária para os fonogramas e os videofonogramas produzidos no Brasil. Então, nós vamos entender certinho o que é essa imunidade, como ela é aplicada, os seus requisitos e o que é um videograma, o que é um videofonograma, da mesma forma que nós analisamos com todos os outros tipos de imunidades do artigo 150. Lembrando então que essa imunidade do artigo 150, ou essas imunidades, são imunidades específicas do artigo 150. Como nós vimos a imunidade dos templos religiosos, as imunidades recíprocas ou políticas, a última imunidade que estudamos, que foi a imunidade de imprensa, e vimos também as imunidades não autoaplicáveis, tá? Então, fechando as nossas imunidades, nós fechamos com a imunidade musical. Então, como falamos no comecinho, essa imunidade musical, ela foi incluída por uma emenda constitucional, tá? Chamada PEC da Música no início, e ela acrescentou, então, a linha E ao inciso 6º do artigo 150 da Constituição, surgindo, então, essa nossa imunidade musical, que seria a mais nova imunidade do texto constitucional. Então, o que essa imunidade ela faz? Da mesma forma com as imunidades que estamos trabalhando do artigo 150, essa imunidade ela desonera impostos, ok? Impostos sobre os fonogramas, que são obras artísticas de produção de som, e os videofonogramas, que também são obras artísticas, mas agora produzindo som e imagem. Então, seria assim, em linhas gerais, CD e DVD. Mas olha só que oportuno, é CD e DVD, pessoal, de música. Então aqui não entra nenhuma espécie de filme, como nós vamos ver para frente, stand-ups ou outras mídias eletrônicas, sejam de vozes, sejam de vídeo, que não representem a música. Então eu preciso que o meu fonograma ou o meu videofonograma, ele seja de músicas ou literaturas musicais e devem ser produzidas no Brasil por artistas nacionais, tópico também que nós vamos levantar nos slides a seguir. Então, essa nossa imunidade, como nós analisamos de todas as imunidades, elas possuem um elemento teleológico, um elemento justificador. Vimos e vamos relembrar que a imunidade ela é uma limitação ao poder de tributar, então ela limita o fisco a aplicar uma tributação ao contribuinte. Essa imunidade ela é um não constitucional, então eu tenho uma ausência de hipótese de incidência, ou melhor, como a doutrina se reporta, eu tenho uma hipótese de incidência negativa nas causas de imunidade. Só que essas imunidades concedidas, elas sempre vão proteger um bem maior, um bem importante constitucionalmente falando, como o caso da imunidade de imprensa, que protege a liberdade cultural, a liberdade de imprensa, a imunidade dos templos religiosos, que protege a liberdade religiosa, a imunidade dos partidos políticos, que protege o sufrágio, e assim nós temos cada imunidade concedida no âmbito da Constituição, um elemento de proteção. Na imunidade musical, vocês vão ouvir o meu gatinho aí, tá? Mas ele tá bem, ele só tá miando aqui nos meus pés, faz parte, tá? Essa imunidade de música, ela visa proteger o quê? Semelhante à imunidade de imprensa, ela visa proteger a cultura, tá? A cultura musical, o acesso à música. E por isso, ela vem, então, como uma norma desonerativa de tributação enquanto impostos nas produções musicais. O que atinge, então, nessas produções musicais? CDs, DVDs, Blu-ray e celulares, tablets e aparelhos parecidos ou similares que venham fazer o download
dessas músicas e a gente vai analisar caso a caso quando se aplica a imunidade. Lembrando, claro, que a imunidade, gente, não se aplica ao aparelho celular, mas à música que foi baixada aí para o seu aparelho celular, o seu tablet ou um meio propício para isso, tá? Como nós vamos classificar essa imunidade? Nós percebemos nas aulas passadas que as imunidades, elas são classificadas em imunidades objetivas e imunidades subjetivas, certo? Essa nossa imunidade de música, da mesma forma que a imunidade de imprensa, ela é uma imunidade objetiva. E ela vai ser aplicada a quê? Como uma imunidade objetiva, ela vai ser aplicada a impostos reais, tá? Quais são os impostos reais? O que são impostos reais? São impostos aplicados sobre a própria coisa. Então, eu vou ter essa desoneração dos impostos que são aplicados no CD, que são aplicados no DVD, que são aplicados no Blu-ray, tá? Então, eu tenho a norma imunizante de impostos reais. E para nós relembrarmos, então, o que é muito, muito importante para nós dentro da imunidade, é que nós trabalhamos antes, então, com uma imunidade de impostos sobre patrimônio, renda e serviço. Então, nós tínhamos até então trabalhado com uma imunidade subjetiva. Aquela imunidade que ela é aplicada à pessoa jurídica, à organização religiosa, ao partido político, ao sindicato dos empregados, ao município de Marechal, ao município de Medianeira, ao município de Santa Helena, à pessoa política. E agora nós temos uma outra situação. Nós temos agora uma imunidade também de impostos, porque são aquelas imunidades específicas do artigo 150, mas uma imunidade de impostos reais, uma imunidade objetiva. Então, quando temos a imunidade objetiva? Quando aplicamos a norma imunizante sobre objetos, perfeito? Então, a gente guarda lá, imunidade objetiva é sobre o objeto objetiva. E eu vou ter o quê? O objeto CD, o objeto livro, o objeto periódico, o objeto papel, o objeto Blu-ray, o objeto CD, perfeito? Nessas situações, nós temos uma imunidade de impostos reais, impostos aplicados a uma imunidade objetiva. Nas outras imunidades do 150 que trabalhamos, como as imunidades recíprocas ou políticas, as imunidades dos templos religiosos ou templos de qualquer culto, e as imunidades não autoaplicáveis, que são lá as imunidades dos partidos políticos, do sindicato patronal, das instituições beneficentes e de educação, nós temos aí imunidades subjetivas, porque a pessoa que faz uso da imunidade é a organização, a pessoa jurídica. Então, nessas situações, nós desonerávamos o IPTU do carro do padre, o IPTU do carro do padre, acabei com o tributário, né? O IPVA do carro do padre, o IPTU da casa paroquial, certo? Nós tínhamos uma desoneração, então, à pessoa jurídica. Nas imunidades objetivas, nós temos a desoneração sobre a tributação que é aplicada ao objeto. Então, nesse caso, meu Deus, me fugiu o nome de quem faz música. O lugar lá que faz a música, que seria o estúdio que faz a música, certo? Esse estúdio que faz música, ele vai pagar IPTU pelo seu imóvel? Sim. A gravadora vai pagar IPTU pelo seu imóvel? Vai. Vai pagar imposto de renda, da renda oferida com a venda das mídias produzidas? Vai, normal. O que vamos desonerar? A tributação inerente àquele objeto, tá? Nessa linha, nós entramos então nos fonogramas. O que a norma imuniza? Ela imuniza os fonogramas, que nada mais é então do que disco, fita, filme, isso é fonograma. Mas a nossa norma que imuniza, ela imuniza somente fonogramas de música brasileira, tá? Então vamos fazer essa ressalva. O que é fonograma? É uma representação gráfica de um som de fala, material em disco, fita, filme, na qual o som está registrado.
Porém, atenção aqui, para a imunidade tributária, a imunidade musical, nós aplicamos a imunidade somente ao fonograma de música brasileira gravada em CD, DVD e Blu-ray, ok? Então, nós não temos a imunidade no fonograma de filmes. Vamos repassar para frente em outros slides, vamos repisar isso. E não temos em disco, tá? Também vamos falar disso aqui para frente no momento oportuno. Perfeito? Então, o que é um fonograma? É eu gravar uma música num CD, tá? É eu gravar uma música e fazer a transmissão dessa música. O conceito de fonograma, ele tá lá na Lei de Direitos Autorais, na Lei 9.610/98, e nessa lei ele diz o que é fonograma. Vamos acompanhar aqui. Artigo 5º. Para efeitos desta lei, considera-se fonograma toda fixação de som, ou interpretação, ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação e inclui em uma obra audiovisual. Então, eu não posso ter um vídeo, eu preciso ter somente o som, tá? Aí nós temos o videofonograma. Então, antes eu tinha só o som. Agora eu tenho o som e a imagem. Eu tenho o DVD, tá? Então, antes eu tinha só o CD. Agora eu tenho o DVD, certo? Então, o fonograma é só o som e o videofonograma é a imagem mais o som. Aqui, pessoal, o que nós vamos perceber? Que para a caracterização de um fonograma ou de um videofonograma da imunidade musical, não é relevante a forma, tá? Pode ser CD, pode ser DVD, pode ser Blu-ray, pode ser várias mídias que eu coloco e vai ser imunizado da mesma forma. Essa desoneração, então essa imunidade musical, ela também vai se aplicar àquelas músicas que são baixadas pela internet. A exemplo no Spotify, ou enfim, tem vários outros programas que fazem o download de músicas pela internet, e todos esses, eles vão ser também absorvidos pela norma de imunidade de música. Mas o que é importante nós fixarmos? A imunidade se aplica aonde? Ao programa? A eu assinar o programa? Não, a imunidade ela se aplica à música, ao custo dessa música. Então, como são uma imunidade de impostos reais, são impostos que incidem no nascimento, na confecção dessa música, e por via de consequência, ela vai chegar ao consumidor com um valor menor, com um valor mais acessível, que essa é a ideia teleológica da imunidade de música. E essa imunidade, como bem falamos lá nas primeiras lâminas, ela é uma imunidade que ela beneficia produtos produzidos no Brasil, contendo músicas ou literomúsicas, né, ou arquivos literomusicais de autores brasileiros ou músicas interpretadas por autores brasileiros. Havia uma discussão de que se eu gravasse um show nos Estados Unidos, na Alemanha, em algum outro lugar, esse show não poderia ser, quando replicado em DVD aqui no Brasil, ele não poderia sofrer os benefícios, sofrer não, né, porque seriam benefícios, ele não poderia ter os benefícios da norma imunizante. Hoje isso não se perfaz, tá? Foi logo que saiu uma grande discussão e hoje não, sendo a música cantada por compositores, músicos brasileiros, ela é sim, mesmo que o show foi gravado em outro lugar, a hora que converte isso no DVD, tá? A norma imunizante, ela beneficia todas essas obras. Então, desse modo, pessoal, se não houver uma conexão com o Brasil, com o nosso país, não vai ter imunidade. Então, um CD lá do Metallica, um CD do Aerosmith vendido no Brasil, ele não tem imunidade musical nenhuma, certo? Eu preciso obrigatoriamente que seja produzido no Brasil e não é um ou outro, e contendo obras musicais.
Então também não adianta eu ter uma obra musical, certo? Então eu tenho um cantor brasileiro e ele vai produzir todo o material, todo o CD, todo o DVD dele lá nos Estados Unidos. E ele traz só para vender, certo? Eu vou ter alguns benefícios tributários, mas eu não tenho essa imunidade musical, porque eu preciso que esses videogramas e esses fonogramas, eles sejam produzidos no Brasil, ok? Qual que é o objetivo disso? O objetivo dessa norma, o objetivo da inclusão da imunidade musical, da própria criação da imunidade musical, foi baixar o custo de CDs, DVDs e Blu-ray. Não é da época da maioria de vocês, que são muito jovens, mas na minha época, por exemplo, você comprava um CD de presente de aniversário, quando você ia dar um presente caro ainda por cima. Era caríssimo um CD. Não existia você fazer o download de algumas músicas e você tinha que comprar o CD que você gostava, vinha lá 2 músicas que você gostava, 10 que você odiava. Mas não havia essa opção, era caro. DVD então era caríssimo. E a ideia foi o quê? Baratear o acesso a esse material cultural, da cultura brasileira, da música brasileira, e outro, combater a comercialização clandestina, combater a pirataria, que no nosso país é algo ainda muito palpável, ainda mais aqui na nossa região, é algo muito presente na nossa realidade, a pirataria de CD, DVD, Blu-ray, enfim, desses equipamentos de mídia como um todo. Então a ideia foi, a partir do momento que eu barateio o acesso a essas mídias de videograma e videofonograma, eu consigo evitar essa compra ilegal por meio do acesso de uma forma menos custosa a essas mídias. Lembrando então, obviamente vocês já estudaram ou vão estudar no momento oportuno, que direitos autorais, violar os direitos autorais, a pirataria em si, ela é crime, tá? Coloquei aqui o artigo ao lado para que vocês façam uma leitura, o artigo 184, então dispõe que violar direito de autor e os que lhes são conexos, né? Então fazer a reprodução, mesmo que parcial ou total, de qualquer mídia, um fonograma, um videograma, e tudo isso é uma forma de crime. Outra coisa importante para colocarmos é que havia uma discussão que a pirataria ela poderia ser qualificada ou poderia ter as benéfices ali de um crime de insignificância ou de um crime de bagatela, sem entrarmos aí na questão doutrinária do crime de insignificância e do crime de bagatela, mas ela poderia se incluir dentro dessas duas situações, seja numa ausência de crime, seja numa diminuição de pena, na finalidade de que não é lá, meu Deus, que crimão, é só vender um DVD pirata, é só fazer uma cópia pirata ali, mas o STJ, ele sumulou, tá? Que a pirataria de CDs e DVDs, então expor à venda CDs e DVDs, não pode ser aplicado os princípios, as combinações, enfim, do crime de insignificância e do crime de bagatela. Então, presentes a materialidade e a autoria, a figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do CP, do Código Penal, que nós vimos na lâmina anterior, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Tá? Então, eu não posso usar dizendo que mas é um crime, né, insignificante perante todo o ordenamento jurídico penal, ou é um crime de pouca lesão ao ordenamento jurídico penal, não posso mais usar desses subterfúgios para continuar vendendo ou ter enriquecimento aí com a venda de CDs e DVDs piratas. Tá? E essa imunidade, como nós falamos antes, e por mais que nos conceitos passados vinham lá, fita cassete, que muitos de vocês acho que nunca viu uma fita cassete, ou DVD, CD, de filme, de tudo, isso são as definições genéricas de fonograma e de videofonograma, mas não se aplica, certo, a imunidade cultural
a indústria cinematográfica. Então, DVDs de filmes, certo? Nós não temos a aplicação da imunidade cultural, que é a imunidade de música. Então, essa situação, ela não pode ter esse benefício. Então, a nossa imunidade, ela se aplica, e o nome da imunidade, então, faz com que venhamos a lembrar disso. Trata-se de uma imunidade para a música, uma imunidade, então, musical. Outro ponto importante de colocarmos é analisarmos, então, o caminho da tributação e o caminho dessa exoneração tributária enquanto ausência de imunidade. Então, vejam bem, a gravadora do CD, ela, enquanto gravadora, ela tem toda a sua carga tributária normal para fins de IPTU do seu imóvel, para fins de PVA do seu veículo, para fins de ISS do seu serviço, a qual ela vem a prestar, para imposto de renda da sua renda, taxa de lixo, taxa de esgoto, contribuição de iluminação pública. Então, já vimos isso reiteradamente, que toda essa carga tributária ela não é desonerada. A nossa desoneração é uma desoneração específica de impostos reais, que são os impostos aplicados sobre o produto. Ok, prof, mas então que impostos vão ser aplicados sobre o CD e em que momento da vida isso vai acontecer? Então, eu estou gravando o meu CD, fiz o meu primeiro CD, precisei fazer a prensagem desse primeiro CD, eu não tenho aí a aplicação do IPI nesse primeiro CD, na confecção, na industrialização desse primeiro CD e dos atos inerentes à gravação desse primeiro CD. Do primeiro CD, vamos pensar assim, nessa mídia principal de CD, tá? Esse CD primário, ele tem pouco uso dessa imunidade, podemos assim falar, tá? Porque os equipamentos, eles têm tributação normal, certo? Todas essas situações, ela tem uma tributação normal. O que eu tenho é a desoneração da imunidade nesses momentos. Então, nesse momento em que esse meu CD ou meu DVD musical, ele já está pronto, tá? Aí nós temos uma situação específica chamada replicação dessa mídia. O que é replicar? Então, olha só, eu fiz o meu primeiro CD, a matriz, o demo. Eu fiz o demo, perfeito? Fiz o meu CD demo ou o meu DVD demo. Esse CD demo e DVD demo, eu vou replicar e vou fazer agora milhões de cópias para venda. Pausa aqui. Esse milhões de cópias para venda, eu não tenho imunidade nenhuma, tá? Por quê? Porque a replicação de mídias ópticas de leitura laser, DVD e CD, elas então são preservadas à Zona Franca de Manaus. Então, na finalidade de não causar um impacto financeiro muito grande à Zona Franca de Manaus, que é quem faz todo esse serviço de replicação de mídia de CD e DVD no nosso país, foi retirado na própria lei que a replicação em mídias ópticas de laser, de leitura laser, elas não têm o benefício dessa imunidade musical. Então, nós temos um caminho até a confecção do demo de aplicação de imunidade musical. Feito o demo, a sua replicação não possui imunidade musical, porque ela é feita pela Zona Franca de Manaus, que nós vamos analisar aqui. Ela tem toda uma tributação específica por ser uma Zona Franca. Aí, a partir daqui, de que esses CDs e esses DVDs são colocados à venda ao consumidor final, aí volta a aplicação da imunidade musical, tá? Vamos passar nas lâminas aqui e vamos entender um pouco melhor nisso. Então, o primeiro ponto é que a Zona Franca de Manaus, ela possui um benefício não só de imunidade, mas ela possui um benefício todo específico de políticas tributárias como políticas públicas para o desenvolvimento dessa Zona Franca de Manaus. Os incentivos federais, a exemplo,
colacionei aqui para vocês os mais impactantes, vamos assim dizer. Redução de até 88% do imposto de importação sobre qualquer insumo. Não estamos falando agora só das mídias dos CDs e DVDs, tá? Destinados à industrialização, isenção do IPI. Então, cuidem aqui que a palavra para nós é isenção, porque nós estamos trabalhando com a Zona Franca de Manaus, comparando ela, então, com a aplicação da imunidade musical, redução de 75% do imposto de renda à pessoa jurídica, tá? E isenção da contribuição PIS/PASEP da COFINS nas operações internas dentro da Zona Franca de Manaus. Percebam então, pessoal, retornando aqui, que a Zona Franca de Manaus, ela possui uma política pública de isenções tributárias para que ela tenha um desenvolvimento nessa localidade, lá em Manaus. Isso foi feito já há muito tempo e ela desenvolve ali, entre N outras atividades, a replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. Por isso, essa replicação, ela foi excluída, então, das imunidades da música, tá? Isenções, perfeito? Ela tem também isentivos estaduais, como restituição parcial e total aí de 55% a 100% do ICMS, tá? Então, essa Zona Franca, ela é a sui generis dentro da tributação. Então, para nós só voltarmos um pouco nesse sentido para ficar claro. Então, eu tenho a aplicação da imunidade de música até o demo, perfeito, de impostos reais aplicados ao nascimento desse demo, tá? Que seria o CD matriz, o DVD matriz. Na replicação, que são as cópias, eu suspendo a imunidade musical, porque a Zona Franca de Manaus, que é quem faz essas replicações, já tem os benefícios tributários isentivos dela pela sua própria lei. A partir do momento que essas replicações são colocadas, tá, ao consumidor nas prateleiras para venda, nos sites para venda, nos sites para download, eu tenho então a volta da imunidade musical sobre esses produtos, tá? Aí aqui uma questão bem interessante é que não se aplica a questão da replicação exclusiva da Zona Franca de Manaus e a ausência dessa replicação aos vinis. Disco de vinil, tá? Então, por quê? Porque o disco de vinil, olhem só, ele não tem uma replicação de mídia óptica de leitura laser. Porque o vinil, ele não tem uma leitura laser. Então, essa ressalva que exclui a replicação da imunidade musical e deixa ela exclusiva da Zona Franca de Manaus, não se aplica aos vinil, né? Aos discos de vinil, porque eles não são de uma reprodução de mídia óptica, tá? Então, perceba-se que a ressalva, ela não se aplica ao vinil, que não é mídia óptica, de forma que sua replicação industrial é abrangida pela imunidade. Bem importante, isso é algo que é dissonante de todo o texto e normalmente o que é mais cobrado sempre são essas peculiaridades aí que nós vimos dentro de cada imunidade. Aqui só uma questão de curiosidade, nós temos aqui no Brasil a única fábrica da América Latina, tá? Que produz esse tipo de mídia, que é a Polisson, certo? Então aí ela teria a imunidade na replicação de disco de vinil. Então olha só, vamos juntar tudo isso que nós vimos na aula de hoje e sistematizar. Então vamos pegar, por exemplo, o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviço de Transporte Interestadual, Intermunicipal e Comunicações. Então, esse ICMS que incidiria sobre a distribuição e a venda da mídia física, seja CD, DVD, enfim, ao deixar a fábrica e seguir lá para o lojista, seguir lá para o shopping, a loja do shopping, para a livraria, enfim, os locais onde vendem CD, não vai mais haver pelo fabricante a obrigatoriedade de recolher o ICMS-ST, que seria o ICMS por substituição tributária, que a gente vai estudar nas aulas para frente, tá?
Da mesma forma, na hipótese de exportação, também não vai incidir esse imposto de exportação, desde que seja um videograma ou um fonograma produzido no Brasil de música brasileira, tá? E a replicação da mídia? A replicação da mídia, eu não tenho a norma imunizante, então eu não tenho a imunidade musical, por isso que nós temos um X aqui na nossa lâmina, porque ela é exclusiva do benefício isentivo da Zona Franca de Manaus. Eu só tenho replicação de disco de vinil dentro dessa possibilidade, tá? Então, essa imunidade musical, ela vem tirar da mídia musical, do CD, do DVD, do videograma ou do videofonograma, toda a incidência da tributação de impostos reais, que são os aplicados sobre o CD, sobre o DVD, na finalidade que ele chegue ao consumidor de uma forma menor, com preço mais acessível a nós, consumidores, ok? Então, olha só, pessoal, aqui um aviso importante para vocês. Eu vou deixar a cada aula uma atividade de fixação no RA, curta, tá? Relativa à aula dada, para que vocês façam, me mandem no e-mail. Prestem atenção aqui no e-mail que eu estou encaminhando no vídeo, flaviapaz@udc.edu.br. Mudamos o e-mail, não é mais flavia@gubertpaz.com.br. Nós temos agora então um e-mail institucional. Eu peço a vocês a atenção para encaminhar os trabalhos no e-mail institucional, até para facilitar a correção e o acesso, se não mistura com todos os e-mails particulares. E cada uma dessas atividades que nós estamos fazendo, ela vai compor a nota de vocês. Então, alguns alunos, prof, vale nota, não vale? Tudo vai valer nota, pessoal, tá? É um momento atípico que estamos trabalhando. Eu gostaria que vocês dessem feedback no vídeo do YouTube ou através da Sônia, se tá ficando bom, se vocês estão entendendo, se eu tô fazendo o vídeo muito rápido, muito curto, para que eu consiga melhorar cada vez mais esse vídeo para vocês, para que as nossas aulas tenham a eficácia pretendida, tá? E que nós não venhamos ter nenhum prejuízo com esse momento de afastamento social, por esse momento ímpar que estamos vivendo. Tá? Então, toda a nossa atividade vai ser composta pelos slides que eu vou disponibilizar para vocês, das aulas, pela filmagem da aula, como nós fizemos com a imunidade de imprensa, e com o questionário de fixação, tá? Todo esse questionário de fixação, ele vai compor a nota de vocês ao final, certo? Para que isso seja também até uma valorização da dedicação de vocês em casa, certo? A partir, então, do nosso próximo encontro, nós vamos vivendo aí uma semana de cada vez, um dia de cada vez, como as coisas vão acontecendo, partindo, então, da ideia que nós não venhamos a nos encontrar na próxima terça-feira. Nós já entramos, então, na matéria do segundo bimestre e, da mesma forma, vamos ter o mesmo modus operandi. Se Deus quiser, já estaremos presentes na próxima terça-feira, tá? E teremos a nossa aula juntos e certamente será sensacional. O prof já tá morrendo de saudade de vocês, tá? E ainda no futuro próximo vamos rir de todas essas situações que passamos aí na medida do possível, tá? Um beijo grande da prof, vamos conversando. Qualquer dúvida, então, vão me mandando no WhatsApp, vão me mandando por e-mail, vão mandando para a Sônia, não tem problema, certo? Eu vou postar no YouTube, daqui a pouco coloco um inscreva-se, acene aqui, aperte aqui, daqui a pouco eu tô ninja nisso, ok? Beijo, gente, fiquem com Deus, cuidem-se, até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.